Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a formatação do artigo conforme as normas da ABNT. Para tanto, a gente vai utilizar a matriz do artigo científico, que é aquele documento que está disponível na pasta de materiais obrigatórios que eu disponibilizei para vocês. Eu vou abrir aqui. Vejam pessoal, essa é a matriz que eu criei especialmente para os alunos dos nossos cursos de pós-graduação poderem formatar os seus artigos sem tanta dificuldade. Por que eu digo isso? A maioria dos alunos não está habituada a escrever textos científicos e aí não tem muita afinidade com essas normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então, ela estabelece um monte de padrões de letras, de como formatar uma citação, de como formatar os títulos, né? E para que vocês não tenham que lidar com isso, com muito sofrimento, eu criei essa matriz que agora eu vou ensinar a utilizar. Talvez alguns estejam se perguntando, sim, mas ela não vai ensinar as normas da ABNT? Vou sim. Nas próximas aulas, conforme eu for explicando a estrutura do artigo e cada parte, eu vou explicar o que é uma citação, o que é uma paráfrase, eu vou explicar tudo isso. Nesse momento, contudo, eu só quero mostrar para vocês como utilizar essa ferramenta aqui para formatar o artigo mais facilmente. Porque aqui tem duas questões, né? Às vezes o aluno entende a norma, mas tem dificuldade de utilizar o Word, porque não está acostumado, porque não utiliza no seu trabalho, porque não faz parte do dia a dia. E às vezes também não conhece a norma e tem que ficar pesquisando e consultando na hora de formatar o artigo. Então o objetivo aqui, gente, é realmente fornecer uma ferramenta prática para vocês. E o bacana dela é que enquanto vocês forem utilizando, vocês já vão estar, de certa forma, tendo contato com as normas e aprendendo como se faz de maneira mais fácil, tá? Aqui tem várias questões que eu poderia mostrar para vocês no decorrer dessa matriz, mas para começar, só para mostrar para vocês como utilizá-la, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar um texto aqui, sem nenhuma formatação, tá, gente? E vou formatar junto com vocês, para que vocês possam perceber como essa matriz é utilizada. Ó, vocês podem ver que esse texto aqui, ó, tá todo fora de formato, né? Ele, na verdade, é um mini artigo que eu tirei a formatação só para exercitar aqui com vocês. Então, para começar, é o seguinte. Em geral, no computador de vocês, aqui em cima, ó, aparecem os estilos do Word, né? Vocês podem ver que eu estou na primeira aba aqui, na página inicial, e aqui vocês têm os estilos do Word. Para facilitar o nosso trabalho, para ficar melhor de trabalhar, eu sugiro a vocês que cliquem nesse cantinho aqui, eu tenho uma setazinha, cliquem, e aí vai abrir os estilos bem aqui do lado, ó. Se ficar muito largo como o meu, vocês podem vir aqui, ó, e fechar um pouco, né, que aí não ocupa tanto espaço. Vocês vão perceber que aqui há uma série de estilos, né? A linha, autor, citação. E cada estilo desses aqui foi criado por mim de acordo com as normas para a entrega do artigo. Então, o que vocês têm que fazer é formatar o artigo da forma que eu vou mostrar agora, mas essencialmente, quando forem escrever o artigo, já comecem a escrever na matriz, tá, pessoal? Não vão escrever em outro documento para depois colar aqui. Já vão escrevendo, já vão digitando e já vão formatando conforme deve ser. Então, por exemplo, eu tenho essa primeira parte aqui, ó, é o título do artigo. Eu não preciso selecionar tudo, gente. Basta eu colocar o cursor em cima da frase e eu vou procurar aqui, título. Ó, é só vir aqui do lado, vamos lá, título. Ó, já foi para o formato de título. Aqui a Graziele, ela é uma das autoras do artigo. Então, vamos lá para cima. Autor. Ó, já foi para o lugar onde deveria. Tá? Autor de novo. Vocês estão vendo que tem um númerozinho aqui, ó. Se vocês forem aqui para o rodapé, vocês vão perceber que aqui no rodapé está o currículo dos autores, né? Então, olha só,
é mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa e o e-mail dela. Aí você vai aqui, ó, currículo rodapé. Tá vendo que já colocou no formato? Ó, currículo rodapé, certo? Aqui é uma outra nota de rodapé que ela colocou, também formatem. Vocês estão percebendo que aqui está um pouquinho diferente daqui? Para consertar isso, tá? É só colocar o cursor aqui e dar um Tab, ó. É só clicar na tecla Tab que já vai para o formato adequado. Agora vamos voltar lá para cima e continuar formatando. Ó, resumo, esse é o título do resumo. Então você vem em título 1, porque é esse o formato, né? O título 1 ele é em caixa alta, em negrito, conforme a norma da ABNT, né? Esse texto aqui é o texto do resumo do artigo. Gente, não se preocupem que depois vão ter outros vídeos nos quais eu vou explicar como redigir o resumo, a introdução, cada parte do artigo, tá? Aqui eu só estou querendo mostrar como utilizar a matriz de formatação. Aí vejam, aqui no resumo, eu vou aqui, resumo, já ficou certinho. Tem alguns alunos que até formatam os parágrafos, mas não usam todas as funções que estão disponíveis aqui. Aí alguma coisa acaba sempre ficando errada, né? Então aqui, ó, palavras-chave, estão vendo aqui? Então agora eu vou procurar aqui, ó, palavras-chave. Vocês viram que ficou tudo em negrito? Bom, o correto é que fique palavras-chave em negrito e essa parte não. Aí a gente seleciona, vem aqui e tira o negrito. Aí vocês podem estar se perguntando, ah, professora, mas por que a senhora fez em negrito então? É que como é um estilo só, está num parágrafo só, eu não consigo incluir dois estilos no mesmo parágrafo, né? Vocês perceberam que quando eu clico já dá espaço, o espaço necessário aqui? Não precisa dar Enter, tá, gente? Já é calculado o espaço que deve ficar entre cada título, subtítulo, entre o texto e os títulos, etc e tal. Aqui, introdução, é um outro título. Vocês estão vendo que tem um aqui? É porque a introdução é um título de nível 1. Né? Então, a gente clica em título 1 e a gente vem aqui, ó, entre o 1 e a palavra e clica na tecla Tab. Gente, por que é um título de nível 1, né? É o título dos capítulos, né? Porque a introdução é o capítulo 1, aí depois a revisão bibliográfica é o capítulo 3. Você vai numerando os capítulos e de nível 1 por quê? Porque tem um número aqui só. Né? Quando tiver 2 é título de nível 2, quando tiver 3 é de nível 3, conforme eu vou mostrar daqui a pouco. De novo, pessoal, percebam que quando eu cliquei em título, ele já colocou o espaço aqui entre o título e o texto. Ó, se eu colocasse como normal, ó, fica sem o espaço. Clicando em título 1, deu espaço certinho. Agora vem os parágrafos do texto. Então, é só colocar o cursor em cima e clicar em parágrafo. Né? Gente, isso aqui não é um artigo completo, tá? É um mini artigo que eu preparei para mostrar para vocês. Aqui eu poderia ir fazendo um a um, mas como eu quero ganhar tempo, eu vou selecionar 2 parágrafos aqui e vou clicar em parágrafo, certo? Agora eu tenho um outro título de nível 1, que é o métodos de pesquisa. Então vamos lá. Lembra? Eu vou entre o 2 e a palavra métodos de pesquisa, entre o título e dou um Tab, né? 2, teclo Tab, que daí ele já coloca o espaço pré-formatado. Isso também foi definido na matriz, tá, pessoal? Aí aqui vem o texto. Para ganhar tempo, eu vou selecionar tudo que for parágrafo. Ó, até aqui é parágrafo. Eu botei em outra cor aqui para distinguir que aqui não seria mais, né? Então, parágrafo. Ó, já foi justificado, tá tudo certinho. Tá? Aqui é o outro capítulo, né? Então, é o outro título de nível 3. Cliquei. Vou aqui, dou um Tab novamente. E tenho aqui o título formatado. Lembra que eu falei do título de nível 2? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Vamos clicar em título 2, porque é o título de nível 2. Então, 3.1, depois do 1 eu dou um Tab, né? E aí ele ficou direitinho. Vejam que o título de nível 1 tem um número aqui e o de nível 2 tem 2 números aqui. O de nível 1, que é o título do capítulo, ele é em caixa alta e é em negrito. O título de nível 2 é em caixa alta também, desculpe, mas é sem negrito.
né? Então, assim estabelece a ABNT sobre as normas de formatação, tá? Aí, de novo, eu vou chegar aqui e vou clicar em parágrafo, tá? Aqui eu tenho um título que tem 3 números na frente, vocês estão vendo? Então, ele é um título de nível 3. É um título que está dentro do título 2. Então, eu vou clicar aqui, título 3, tá? E vou dar um tab. Se ele tivesse mais um número, ele seria o título 4, conforme está aqui, certo? Agora, de novo, eu tenho um parágrafo. Veja que se vocês forem digitando o trabalho e colocando aqui, vocês não vão ter nenhuma dificuldade, né? Aqui é outro parágrafo. Então, ver esse texto em verde aqui, eu deixei em verde para destacar. Ele, na verdade, não é um parágrafo, ele é uma citação, que conforme eu vou explicar para vocês mais adiante, né? A citação é quando eu copio literalmente um trecho que o autor escreveu, quer dizer, palavra por palavra é copiada. Eu não posso simplesmente colocar isso no meu texto e não identificar. Eu sou obrigada a colocar no formato de citação. Então, a citação, quando tem menos de 3 linhas, e isso eu vou mostrar mais adiante, ela é encaixada no parágrafo entre aspas. Mas quando ela tem mais de 3 linhas, ela tem que ser colocada a 4 centímetros da margem, né, em tamanho 10, espaçamento simples. Então, como eu vou fazer isso? Só o cursor em cima, vamos procurar aqui por citação. Citação. Ó, já foi para o formato. Aí, vamos supor que ao invés de uma citação, isso aqui fosse uma entrevista, que vocês tivessem na pesquisa de vocês entrevistado alguém e vocês querem transcrever um trecho da entrevista para o trabalho. Aí, ao invés de clicar em citação, vocês clicariam aqui em entrevista. Estão vendo que o formato mudou? Na verdade, dependendo do que vocês estão utilizando, vocês vão sempre encaixando, tá? Continuando, aqui nós temos outro título, ó, é um título de nível 3, né? Então, vamos procurar aqui título 3. Clica em cima, já foi para o formato. Novamente, como eu já falei, coloque o cursor entre o número e o texto e dê um tab para ter aqui o espaço pré-formatado. Vejam que o título de nível 3, gente, ficou em caixa baixa e em negrito, né? Ao contrário do 1, que é caixa alta, estão vendo? Do 2, que é caixa alta sem negrito, o 3 é caixa alta com negrito. Ele poderia também ser um título de nível 4, olha só. Só que faltou uma coisa aqui para ele ser de nível 4, né? Ele teria que ter mais um dígito aqui, porque esses dígitos é que definem o nível do título, né? Então, se fosse 3.2.1, teríamos aqui um título de nível 4. Não é esse o caso, então eu vou desfazer, mas eu só queria mostrar para vocês como fica a formatação de cada título, né? Aí aqui nós temos um parágrafo, e agora vejam, aqui o texto diz o seguinte, ó. Os princípios cooperativistas tiveram origem nas normas criadas pelos pioneiros de Rochade, que em 1844 fundaram a primeira cooperativa dos tempos modernos na Inglaterra e são mantidos atualmente pela Aliança Cooperativa Internacional. São eles quem? Os princípios. Então, na sequência, foram enumerados aqui os princípios, né? Isso é o que a gente chama de alínea, pessoal. Às vezes são tópicos também, né? Quando são textos maiores. Mas nesse caso, a gente seleciona, vem aqui e seleciona a linha 1, tá? Por que a linha 1? Porque essa é a primeira linha, é a linha de primeiro nível, é aquela que fica na linha de entrada do parágrafo aqui, ó, certo? E aqui a gente tem o seguinte, ó, quando eu falar no último princípio, ó, interesse pela comunidade tais como, e aí dá alguns exemplos de projetos de interesse pela comunidade. Vejam que isso aqui é uma linha dentro de outra. Então, eu vou vir aqui e escolher a linha 2. Vejam, agora eu tenho uma linha dentro de outra, e aí fica claro no texto o que pertence ao que. Certo, pessoal? Na sequência, nós temos mais um título. Então, é um título do capítulo 4, né? Então, vamos selecioná-los, vamos aqui e clicar em título 1.
De novo, eu vou entre o número e o título e dou um tab para colocar ali o espaço entre o número e o título. Na sequência, temos um título de nível 2, então selecionamos e vamos aqui em título 2. De novo, o tab entre o número e o texto do título. Pessoal, só reforçando, ó, título de nível 1. Por que de nível 1? Tem um dígito só, o 4, né? Título de nível 2 tem 2 dígitos, 4.1. Se fosse de nível 3, né, teria 3 dígitos, 4.1.1. Se fosse de nível 4, teria 4.1.1.1, ou qualquer coisa assim, mas com 4 dígitos, certo? O título de nível 1, caixa alta, negrito. De nível 2, caixa alta sem negrito. De nível 3, conforme a gente viu lá em cima, caixa baixa, negrito. E o título de nível 4, caixa baixa sem negrito. Certo, pessoal? Só para reforçar. Na sequência aqui, temos mais um parágrafo. Vamos lá, seguindo. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Vejam que aqui diz o seguinte, ó, conforme a tabela 1, por quê? Porque logo abaixo vem uma tabela. E eu quero que vocês observem que a tabela 1 está escrita aqui com letra maiúscula. Por quê? Porque é o nome da tabela. Então, você tem que usar a letra maiúscula. E um detalhe importante é que a gente não insere tabelas, figuras e quadros num artigo e não diz nada sobre ele. Isso acontece muito, tá? Às vezes os alunos colocam o quadro lá e não fazem nenhuma referência àquilo. Se você coloca um quadro, uma tabela, você tem que falar sobre ele, analisar e identificar. Então, aqui, conforme a tabela 1, e aí ele vai explicando, né, sobre o serviço da cooperativa, etc e tal. Eu não vou ler isso agora, porque nesse momento a gente está trabalhando com a formatação, mas futuramente veremos isso, tá, pessoal? Então, aqui está a tabela que ele se referia logo acima, que é a tabela 1. Então, vamos formatá-la, né? A primeira coisa é selecionar a legenda da tabela, que é aqui, né, o nome da tabela, e em legenda superior. Por que superior? Porque ela fica acima da tabela. Sempre que eu tenho quadros e tabelas no meu trabalho, a legenda fica acima. Quando eu tenho gráfico, figura, fotografia, fica abaixo. Eu vou mostrar logo adiante algum exemplo disso, tá, pessoal? Uma outra questão que eu quero chamar a atenção aqui é para o seguinte. A tabela, a informação relevante, ela é numérica. Então, observem que aqui, ó, a informação que é destacada é essa numérica aqui, né? E ela é aberta nas laterais. O quadro, a informação relevante é textual e ele é fechado nas laterais. Eu vou mostrar um exemplo logo em seguida. Chama atenção para isso porque é muito comum a gente ver trabalhos que confundem quadro com tabela, tá? E antes eu falava da numeração da tabela. Então, aqui, ó, às vezes no trabalho você coloca muitos quadros e tabelas e é difícil ficar acompanhando a numeração, ou se você apaga uma, apaga a outra, daí fica a numeração errada, né? Então, aqui, para ajudar vocês a resolver isso mais facilmente, eu vou dar uma dica. Você vai à frente do título aqui, né? Vai em referências, inserir legenda e escolhe aqui, ó, tabela. Ó, tabela 1. Ele já colocou a numeração automaticamente. Põe 2 pontos, dá um espaço e está resolvido. Logo abaixo da tabela aparece aqui, fonte. Seleciona, procura fonte aqui do lado. Ó, veja que já deu o espaço necessário do texto. Pessoal, por que esse fonte aqui diz dados da pesquisa? Porque essa tabela não foi tirada de nenhum livro, nem do site do Banco Central, nem de lugar nenhum. Ele pesquisou os dados da cooperativa e colocou aqui, nesta pesquisa. Por isso que está aqui dados da pesquisa, que esse pesquisador aqui é que levantou esses dados, tá? Na sequência, tenho mais um parágrafo, né? Seguindo adiante, vem a nossa próxima tabela. Veja que
Aqui no texto, ó, ele se refere à tabela 2 e fala sobre ela. Novamente, eu seleciono legenda superior, vou em referências, já está na guia aqui, né? Inserir legenda, já está a tabela aqui, eu dou um OK. Tabela 2, dou 2 pontos no espaço. Observe, pessoal, que ele formatou automaticamente a numeração, certo? Se eu viesse aqui, por exemplo, e inserisse uma nova legenda, tá? Só a título de exemplo. Inserir legenda, eu vou colocar mais uma legenda de tabela aqui. Ó, percebam que ele colocou essa legenda que eu incluí aqui como tabela 2 e mudou a legenda de baixo para a tabela 3. Tá? Então, utilizar a numeração automática pode ajudar muito a resolver essa questão de não perder a ordem ou deixar errado no trabalho. Certo, pessoal? De novo, a informação relevante numérica, aberta na lateral, né? A norma do IBGE e da BNT é assim, então a gente não pode descumprir, certo? E abaixo temos a fonte, de novo, que são dados da pesquisa, tá? Na sequência que eu tenho mais um parágrafo. E agora vem um quadro, né? Então aqui, conforme demonstra o quadro. Gente, estão vendo que quadro está escrito com letra minúscula aqui? Eu coloquei propositalmente para chamar a atenção de vocês. Ó, quadro é com letra maiúscula, por quê? Porque é o nome do quadro que segue. Aqui tem reticências porque o normal seria falar sobre esse quadro. Ele não estava nesse trabalho, eu só inseri aqui para servir de modelo para vocês. Então, assim, se fosse dentro de um artigo, a gente escreveria um parágrafo falando sobre ele para depois colocá-lo, ou colocaria antes, faria o parágrafo depois. Isso pode ser definido pelo autor também, tá? Então, como eu falei, quadro e tabela, a legenda vai sempre em cima. Então, legenda superior aqui na lateral, né? E novamente eu vou inserir agora a legenda aqui, que é a numeração, né? Como é um quadro, eu vou vir aqui e selecionar quadro. 2 pontos, espaço, pronto. Está formatadinha a legenda da minha tabela. A fonte. Vejam que essa fonte aqui não é dados de pesquisa. Essa tabela, esse quadro, perdão, ele foi tirado de um livro cujo sobrenome do autor é Gil e foi publicado em 2003. Esse livro, ele apareceria no final do trabalho, nas referências também, tá? Mas isso a gente vai ver lá na frente. Então, aqui a gente seleciona a fonte novamente e temos o espaço necessário. Aqui seria, no caso, mais um parágrafo, né? E na sequência temos uma figura. A figura, gente, a gente sempre deixa como normal aqui, tá? E aí você pode centralizá-la, né, para que ela fique bem localizada. Lembra que eu falei que na figura a legenda é inferior? Então, você vai vir aqui, ó, legenda inferior, e vai, de novo, inserir a legenda aqui nas referências. Inserir legenda. Aqui nós temos uma fotografia ou uma figura, como vocês preferirem. Mas só a título de demonstração, vamos fazer de conta não, ó. Nenhum dos títulos que está aqui é o que eu quero para o meu trabalho. Vamos supor que eu quero utilizar o título de foto, certo? Claro que fotografia ficaria muito melhor, mas é só para dar o exemplo. Então, eu venho aqui de novo em inserir a legenda e venho aqui, ó, novo rótulo. Aí eu digito aqui, foto, ó. Ele colocou a foto aqui, agora eu coloco 2 pontos e dou um espaço. Vocês perceberam que jogou para o meio aqui? Por quê? Porque a inserção de legenda, ela está na formatação da legenda superior. Mas daí é só vir aqui e colocar a legenda inferior, né, inferior, porque está abaixo, e já vai para o lugar, tá? Que é aqui à direita. E a fonte, né, que nesse caso aqui é a Unitec Contabilidade, na verdade, é o site,
certo? Que também deveria constar ao final do trabalho, né? A mesma coisa, pessoal, acontece com o gráfico, tá? Então, aqui, ó, conforme gráfico 11, aí a gente escreveria lá, né, a análise desse gráfico e, novamente, faria a mesma coisa, ó. A gente viria aqui, legenda inferior, né? Opa! Legenda inferior. Viria aqui, tem que colocar o cursor na frente, tá, pessoal? Porque onde tiver o cursor vai entrar a legenda. Então, coloque na frente, inserir legenda. O que que é isso aqui? É um gráfico. Então, eu vou ter aqui, ele jogou para outra página, mas a gente já vai arrumar, ó. Lembra que eu falei? Ele joga como superior, por isso que ele joga o espaço. É só vir clicar em legenda inferior, 2 pontos, dá um espaçozinho e já vai dar certo. Aí você clica em fonte, tá? E aqui você tem a fonte de onde foi tirado o gráfico. Pessoal, a gente nunca deixa o gráfico numa página e a fonte e a legenda na outra, né? Nesse caso, então, ou você joga o gráfico para outra página, ou diminui um pouco o tamanho do gráfico para que tudo fique na mesma página. Claro que aí você vai ter que ver o que será melhor naquele momento, né? Aí, temos mais um título aqui, estamos quase chegando ao final, né? Ó, considerações finais. Novamente eu venho, dou um tab aqui, seleciono os parágrafos e já tenho as minhas considerações finais, né? Que antigamente chamava de conclusão, mas por razões que posteriormente eu vou explicar, hoje se chamam de considerações finais. E agora eu vou formatar aqui as referências. O título das referências, gente, é título referências, porque ele é centralizado, tá? E as referências você seleciona e vem em referências. Pessoal, para destacar, aqui não estão todas as referências do artigo, porque, como eu falei, eu reduzi o tamanho para fazer uma demonstração. Mas, na hora de incluir uma referência, tem muitas questões que têm que ser observadas, do que vai em negrito, de como se monta, mas isso será ensinado posteriormente, tá, pessoal? Agora eu quero dar algumas dicas para vocês não estragarem a matriz ou para vocês não terem problemas com cópias de textos, tá? Assim, é muito natural que ao escrever um artigo eu busque texto de outras fontes, afinal ninguém tira um artigo da cabeça, né? É preciso ver o que as outras pessoas dizem sobre o assunto, reunir conhecimento de vários lugares para formar a sua opinião. Então, a título de exemplo, você vai na internet e você acha um parágrafo lá, como aqui eu tenho um que fala sobre o que é uma cooperativa, tá? E você diz assim, não, eu gostei do que ele escreveu aqui, eu quero colocar lá no meu trabalho como uma citação, né? Eu vou citar quem é o autor e vou colocar no formato de citação. Aí você vem aqui e simplesmente dá um Ctrl V, cola, né? Perceba que quando você cola, ele vem com formato bem estranho, né? E ele acrescenta aqui, ó, na galeria de estilos, mais um estilo que não tinha, que é o forte. Mesmo que você tente formatar isso aqui, eu vou clicar aqui em citação. Ó, não ficou bom ainda. Clica mais uma vez, ainda assim, perceba que ficou essa distância aqui, ó, entre as palavras. E você não consegue consertar isso, porque ele vem com a leitura HTML. Para evitar esse tipo de problema, faça o seguinte. Deixa eu retornar aqui, tá? Antes de colar, você vem aqui, clica no botão direito do mouse e clica nesse azinho aqui, ó, colar somente o texto. Porque aí você não vai trazer formatação da internet para poluir a tua matriz. Tá? Aí depois você seleciona e coloca lá no formato que quer colocar. É citação? Então você vai colocar como citação. Às vezes, como eu já falei, precisa clicar umas 2 vezes, porque para deixar o texto bem limpinho, né? Claro que se você usar como citação,
você necessariamente tem que colocar, né, de onde veio, quem é o autor, né, aqui e lá no final. Mas isso a gente vai estudar mais adiante. Talvez você não queira colocar como citação, você queira usar como parágrafo normal, e aí você viria aqui, poderia ir no parágrafo de baixo e reescrever a ideia ali com as suas palavras, né? Lê o parágrafo e reescreve, ressignifica ele com o seu jeito de escrever. Tá ok, pessoal? Deixa eu tirar esse texto colado aqui, que eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Que é algo que em geral, não, mas muitos alunos fazem, e isso realmente não é bacana, tá? Aqui eu tenho um outro artigo, tá? Então é muito comum que o aluno pense assim, é difícil escrever, eu vou pegar um outro artigo e vou reescrever em cima dele. Aí o que ele faz? Ele vai lá, pega esse artigo inteiro, né? Deixa eu selecionar tudo aqui. Dá um Ctrl C, vai aqui para a matriz e dá um Ctrl V. Bom, pessoal, eu colei um artigo inteiro aqui. E eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Olhem aqui na matriz. Desculpe, na galeria de estilos. C erro, D erro. Tá vendo que apareceram um monte de erros aqui, ó, de outros elementos? Por quê? Porque toda a formatação, todos os estilos que estão no documento, vem com ele quando você dá um Ctrl V, Ctrl C, certo? Então, agora, ao invés de ter aquele pouquinho de coisas aqui que era fácil de manusear, você encheu de coisas e vai demorar muito mais tempo para achar o que você quer. Isso é um problema. O outro problema é o seguinte, quando você faz isso, a gente costuma passar os artigos num sistema antiplágio. Então, se você não reescrever todo o artigo, vai ser rapidinho para o sistema dizer, olha, foi copiado de tal e tal e tal artigo. Mesmo que você pegue um pedaço, um parágrafo de cada artigo, de artigos diferentes, ainda assim o sistema vai achar. Então, é preciso ter consciência de que é possível, sim, ter citações, reescrever ideias, mas cópia não, pessoal. É preciso realmente elaborar o artigo. Certo, pessoal? Então, quando vocês tiverem que copiar, deixa eu tirar isso daqui novamente, quando vocês quiserem copiar para reescrever, façam como eu disse. Mesmo esse artigo inteiro aqui que eu copiei, ainda que eu quisesse copiá-lo, tá? Se eu vier aqui, clicar no botão direito, der um copiar, e vier aqui na minha matriz, certo? E der um colar somente o texto, tá? Ó, não mexeu com nada aqui, não poluiu nada aqui. Ele só trouxe o texto para cá, certo? Um texto sem formatação, mas trouxe. Aí eu poderia até ir reescrevendo, mas não é aconselhável trazer um artigo inteiro. Traga um parágrafo, 2, 3, reescreva, aí tudo bem. Porque você vai reescrevendo as ideias conforme vai colando e aí não se perde. Porque quando você cola muita coisa no teu trabalho, no final você já não sabe mais nem o que é seu, nem o que foi colado. Uma sugestão que eu dou é a seguinte. Quando vocês estão trabalhando e juntando coisas de vários lugares, façam o seguinte, ó. Copiem, que nem aqui, ó. Salma Ferraz é autora, certo? Já vejam que ela é autora, já copiem de que revista é e o parágrafo, certo? Deixa eu demonstrar para vocês para ficar mais claro. Ó, vamos supor que eu queira usar, só a título de exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que eu queira usar esse parágrafo da autora no meu artigo. Eu seleciono, venho aqui, copio. Aí eu vou lá para a matriz e vou colar com o azinho. Lembrando, com o azinho, tá, pessoal? Vou fazer de novo, ó. Clica no botão direito e vai aqui no A. Colar texto sem formatação. Somente o texto, tá?
Aí eu volto naquele outro artigo e vou ver aqui em que lugar foi publicado. Ó, em geral tá no rodapé, tá, pessoal? Ou no rodapé ou em cima em algum lugar, tá? É bom pegar a referência completa, porque lá no final do artigo eu vou ter que colocar a referência completa. Aí eu venho aqui e colo, certo? Falta ainda, pessoal, o nome da autora. Vamos lá em cima. Salma Ferraz. Aí eu posso colocar aqui para que eu saiba, né? Aí eu seleciono aqui e boto em outra cor. E puxo, inclusive, o nome do autor aqui. Aí eu posso ter vários parágrafos de vários lugares, aqui eu posso colocar abaixo mais um parágrafo de outro autor. Eu posso ir costurando isso, aí claro, cada autor põe uma cor para você depois conseguir reescrever sabendo de onde tirou. Então, nesse caso aqui, pessoal, imaginem só, que eu tenha colado vários parágrafos aqui, né? Que eu tenha de vários autores, aí depois eu vou escrever meu artigo, então eu poderia vir aqui, ó. Primeira coisa, eu ponho no formato de parágrafo. Aí eu poderia dizer assim, ó, segundo quem? Ferraz, porque é Salma Ferraz, certo? E eu sempre uso o último sobrenome do autor. Ferraz, aí eu abro parênteses, coloco o ano, vamos ver, foi na revista Linguagens de 2007, então 2007, fecho parênteses. Aí eu posso reescrever a ideia que está nesse parágrafo aqui com as minhas ideias. Desculpe, com as minhas palavras, e depois eu apago o que está em cima, menos essa referência aqui, ó. Porque essa referência aqui vai ter que aparecer também no final do trabalho, tá? Eu também poderia usar isso aqui como citação, né? Se eu usasse como citação, aí eu já poderia colocar direto no formato, ó, citação, né? Só que a diferença é que aqui não ficaria essa referência completa, ficaria só Ferraz, 2007, página 7, que é o que está aqui. Mas, gente, tudo isso será visto com mais calma no final, tá? Eu só queria mostrar para vocês que não é legal dar Ctrl+C, Ctrl+V na matriz, tá? Só para reforçar, sempre que você for buscar um texto de um PDF da internet ou de outro artigo do Word, de qualquer lugar, clique no botão direito e vem aqui nesse azinho, que é o último, ó, manter somente o texto. Não cole tudo o que aparecer pela frente. Porque até mesmo um PDF, gente, olha só, esse aqui é um PDF, tá? Eu vou copiar e vou colar aqui, ó. Mesmo colando assim, ainda é difícil, ó, porque o PDF é uma imagem. Então, você vai ter que vir aqui, ó, e dar um del para colocar, para alinhar todo esse texto. E muitas vezes, tá, dá muito certinho aqui no final e você nem percebe que isso ficou errado, ó. Eu puxei tudo, agora eu vou vir aqui e colocar em parágrafo. Vejam que ele não mudou totalmente. Então, eu vou clicar novamente. Agora sim, ele foi para o formato. Certo, pessoal? Aqui estamos nós com o artigo que acabamos de formatar, né? E eu quero mostrar mais um detalhezinho para vocês que ajuda a lidar melhor com os documentos aqui no Word. Eu vou fechar aqui a nossa galeria de estilos, né? Só clicar no X aqui. E aí eu vou aqui em cima no localizar. Vejo que eu estou na primeira aba, na página inicial, tá? Aí eu vou clicar aqui em localizar. Se vocês derem uma olhada aqui, ó,
aqui tem várias formas de você localizar coisas no texto. A primeira delas é através dos títulos. Vejam que nós formatamos os títulos, por isso é possível andar pelo artigo através dos títulos. Isso facilita muito. Por exemplo, eu quero ver como é que está ficando minha revisão bibliográfica. Eu venho aqui, clico e já vou para lá, né? Ou então vamos mais longe. No meu trabalho eu coloquei os princípios cooperativistas aqui, mas eu acho que eles deveriam vir primeiro. Eu posso vir aqui, clicar nesses princípios cooperativistas e simplesmente puxar o título para cá. Ele não vai puxar só o título, ele vai puxar o título e todo o texto que fizer parte dele. Olha só o que veio. Tudo que estava ali naquele subtítulo veio junto para cá, né? Percebam que até a numeração ficou trocada. Daí é óbvio que eu teria que vir aqui e numerar esse como 3.2.1 e o outro 3.2.2, tá? Então isso é muito bacana, porque às vezes quando eu estou com um texto muito longo, né, eu não quero ficar caminhando por ele todo, é mais prático. Veja o seguinte, por exemplo, eu estou aqui na minha revisão bibliográfica, né? E aí eu estou citando um autor, aqui segundo Schroeder 2005, né? Então eu quero lembrar de colocar ele lá nas referências depois. Eu posso vir aqui, copiar, eu vou lá nas referências, eu posso vir aqui, aí eu colo aqui, sempre normal, né, gente, com aquele azinho como eu ensinei, deixo aqui em outra cor, e depois, no final, eu posso colocar a referência completa, né, porque se eu não coloco logo aqui no final, pelo menos um pouco o sobrenome e o ano, às vezes é difícil encontrar tudo depois. Então é bem bacana que você pode ir caminhando por aqui, né? Ou às vezes eu posso querer saber se, por exemplo, né? Eu vou aqui nos resultados, né? Então eu quero saber se esse autor aqui, foi citado no texto. Eu seleciono, dou um localizar. Então, olha só, aqui aparece ele nas referências, né? Mas não aparece no corpo do texto. Se ele não aparecer no corpo do texto, então é sinal que eu teria que apagá-lo daqui. Ele não teria mais que aparecer, certo? Só que, gente, isso é bem a título de exemplo, por quê? Porque, como eu falei, eu cortei esse artigo, né? Eu tirei muitas partes, eu diminuí para que vocês pudessem ter uma ideia de como funciona, né? Então, é só por isso que o autor não apareceu, senão ele apareceria. Vocês querem ver um outro exemplo? A gente pode pensar aqui, deixa eu procurar aqui, a Unitec, por exemplo, que eu me lembro que estava citado no texto. A Unitec aparece aqui na fonte da figura, né? Que foi de onde foi tirada essa fotografia aqui, né? E onde mais ela aparece? Ela aparece aqui nas referências. Então tá certo, ela está nos dois lugares. Então eu só queria mostrar para vocês que essa formatação de títulos ela nos ajuda também a passear pelo artigo, tá? Fechando, então, né, sobre a matriz era isso. E um último detalhe, né, quando vocês forem abrir a matriz do artigo de vocês, aqui, vocês vão perceber que em cada parte dela eu explico o que tem que fazer. Por exemplo, aqui no resumo, né, eu digo aqui, como fazer, quantas palavras tem que ter e o que deve ter no resumo, né? Na introdução eu faço a mesma coisa. Em cada parte do artigo eu vou explicando o que vocês têm que fazer, tá? Isso tá na matriz, só que, gente, eu vou explicar isso em videoaulas, né? Nas próximas videoaulas, como fazer cada parte disso, né? Aí talvez vocês estejam pensando, professora, só tem essa forma de fazer artigo? Não,
né? A forma básica ela tem essa linha, né? Introdução aos métodos e técnicas de pesquisa, a revisão bibliográfica e a apresentação, análise de dados, que são os capítulos gerais. Essa é a receita de bolo, né? Essa é a forma, vamos dizer, mais tradicional de se fazer. Quem está começando, não tem muita experiência, usa esse formato para poder trabalhar. Depois, quando a pessoa entende bem, há diversas outras formas de você compor um artigo. Mas no final das videoaulas eu vou até mostrar para vocês alguns tipos diferentes, tá? Eu só não quero sobrecarregar agora no início, porque primeiro eu quero proporcionar para vocês a oportunidade de entender o básico, certo? Nas próximas aulas eu vou ensinar a estrutura do artigo e como elaborar, como escrever cada uma dessas partes, certo, pessoal? Eu sei que essa videoaula aqui ficou mais longa do que o esperado, mas é porque eu não quis dividir essa parte de formatação, porque o uso da matriz requer que você tenha uma certa continuidade, tá? Então, até a próxima e um abraço para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, tá? Ou por e-mail. Só peço para não ficarem perguntando no grupo, porque não é justo que a pergunta de um aluno fique perturbando a todos, né? Então eu prefiro que vocês se dirijam a mim individualmente, que a gente consegue conversar melhor. Um abraço.